Eu vou conversar com o professor Pedro Bertolino, antropólogo e filósofo. Famílias desestruturadas, a propósito, e mal informadas podem ser as vilãs do surgimento de casos de esquizofrenia, doença mental caracterizada pela perda de contato com a realidade e que atinge 1% da população mundial. A esquizofrenia, que aparece na maioria das vezes na adolescência, será tema da aula de abertura, com entrada franca, do curso e formação em Psicologia e Psicoterapia Existencialista, que acontece no dia 15 de agosto, em Florianópolis. É isso, Pedro Bertolino? Exatamente isso. É uma mesa redonda com a participação de profissionais, um doutorando da Paris 8, França, 2 doutorandos da Universidade Federal, doutorandos em Psicologia, uma mestranda em Psicologia e uma psicóloga, todos militantes na profissão entre 15 e 20 anos, que é para fazer a mesa redonda com o objetivo de levar ao conhecimento da comunidade em geral a situação de tratamento, cura e, inclusive, prevenção da esquizofrenia hoje, coisa que ocorre, está aí há 50 anos à disposição e, infelizmente, não é buscado esse benefício pelas famílias, pelas pessoas, porque não sabem disso. A maior parte porque não sabem. E também porque não sabem, acabam não exigindo do sistema de saúde e tudo mais que tenha tratamento. Se entregam logo à ideia de uma doença incurável, ficam invalidados para o resto da vida e como se esse avanço da ciência não houvesse acontecido, como não houvesse possibilidade de recuperação, de cura e, inclusive, de intervenção. Hoje isso é pacífico no mundo inteiro e entre todos os profissionais. E ainda também pela televisão, professor, psiquiatra com pesquisas da USP dizendo, olha, pode ser prevenido assim, pode ser resolvido de tal modo. A coisa é de tal forma que se nós atentarmos, é proibido hoje por lei federal, e não é só no Brasil, o estabelecimento e a construção de hospital psiquiátrico. É proibida a internação psiquiátrica por mais de 30 dias, por lei federal. A internação tem que ser num hospital geral. Por quê? Porque há medicação, seja antidepressivos, sejam os anatensivos, sejam os antipsicóticos, há medicação capaz de controlar qualquer acesso emocional de qualquer tipo, possibilitando ao paciente uma vida normal, regular, e seguir um tratamento de recuperação que é o caminho de volta. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, agora, há 3 meses atrás, negou provimento a um recurso impetrado por pais que estavam requerendo na justiça o direito a manter uma filha esquizofrênica internada. E a resposta foi simples. Se ela está incomodando, é porque está maltratada e nos 2 sentidos, terapêutico e familiar. Negaram o recurso para manter a moça invalidada na internação por mais de 30 dias. É assim que está a realidade. Mas, infelizmente, o que domina é o conhecimento de toda uma situação anterior e o mito da incurabilidade e tudo mais, invalidando pessoas até para ocultar coisas sociais mais sérias. Tá. Essa palestra vai versar sobre a esquizofrenia? Sim, é a problemática da esquizofrenia em termos de tratamento e cura. Quer dizer, o que temos de disponível para curar a esquizofrenia no mundo inteiro, e não é só a psicologia existencialista científica, psiquiatria também cura, vários outros tratamentos, até por incrível, há curas de esquizofrenia por si. E está em livros aí, livros das dezenas. Por exemplo, o livro Política da Experiência Ave do Paraíso, do Ronald Lang, da editora Voz, está ali transmitido. O sujeito teve esquizofrênico 10 anos, depois ficou bom, ninguém sabe por quê. Mas tem médico psiquiatra que diz que não. Bom, há médico psiquiatra que diz que não, há psicólogo que diz que não. Isso aí, você sabe que em toda profissão há mais atualização, menos atualização, posições, divergências há em todos os casos. Agora, quem diz da cura são os psiquiatras em primeiro lugar. Se entrar na internet, Wikipédia, verbete, esquizofrenia, está lá. Há
a psiquiatria mundial diz e garante isso e mostra isso, né? Então, tá, se um profissional ou outro discorda, bom, aí claro. O mérito não dá de entrar no mérito. Quais são os sintomas principais da esquizofrenia? Ora, a esquizofrenia, em primeiro lugar, supõe uma situação psicofísica de tensão de ser, que é a tradicional e conhecida cisão do ego, em que a pessoa fica num cabo de guerra, disso desdobra tensão de ser, desatino. Perguntava pelos sintomas. O pai e a mãe podem identificar esses sintomas num filho jovem? Ah, mas sem dúvida nenhuma. Bom, em primeiro lugar, como você referiu aí, se me permite, falou de adolescência, a necessidade de uma predisponência para a esquizofrenia, e essa predisponência ocorre, se estabelece dos 10 aos 20 anos. Isso é pacífico também no domínio de todos os estudos mundiais. Quer dizer, se o período da adolescência, que é o período exatamente da divisão entre a família de origem e o transcender-se para a sua família, para os outros grupos no exterior da família, que chamamos antropológico, se esse processo que chamamos de transcendência for bem resolvido, não tem a predisponência, não tem a divisão que vai dar na divisão do ego, depois que é a base e a condição de possibilidade para a esquizofrenia. Daí a seriedade da adolescência que não é posta na devida conta. Não é? E como é que o pai desconfia? Olha, é simples. Não tem como não ver uma pessoa tremendo e com tremor, tremedeira. Ela sente como que os músculos desgrudando, se desmontando. Não tem como não ver uma pessoa em desatino, invadida por pensamentos, ordens, comandos, desesperada. Você olha alguém num acesso, fotografa, filma. Eu tenho filme, fotografia, fotografa, filme, tudo. A pessoa tem dissonia, não consegue dormir, acorda apavorada, pesadelos fortes, delírio, né? Náusea, né? Náusea seríssima, pressão no peito, respiração ofegante, enrijecimento do corpo, isolamento, que a solidão é a base. Quer dizer, é uma situação que pode ser fotografada, filmada, descrita, verificada. Se sabe do que se trata, se toma providência. Essa que é a questão, que a nossa comunidade, o nosso povo, não presta atenção nisso e não vê o que é. Não identifica, não procura ajuda e tratamento e ajuda profissional e vai multiplicando, porque se multiplica de uma família para outra, né? Obsessão, compulsão por suicídio, tudo isso. Agora, isso é verificável. Essa sintomatologia descrita pelo senhor pode levar o pai num primeiro momento, porque conhece menos de esquizofrenia que de drogas. A síndrome de abstinência das drogas dá mais ou menos uma sintomatologia parecida. Sim, a síndrome de abstinência das drogas dá uma sintomatologia parecida, mas é exatamente aí que precisa o trabalho do profissional para ver o que efetivamente está acontecendo. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial e o tratamento diferencial. Exatamente. Há casos de drogados, aí dependendo de até onde foi na droga, ele precisa de um tratamento com acompanhamento médico para evitar exatamente a síndrome de abstinência. Ele precisa ser acompanhado e também, se ele vai assim no peito e na raça sair da droga depois de um certo envolvimento sério com a droga, ele não vai conseguir, ele vai ter essa síndrome, vai dizer que está louco, vão atribuir como loucura, ou então fazem também o inverso, atribuem à droga, quando a droga não é a determinante, não é a causa, a droga já é o desdobramento. Quando vai para a droga é porque já está perdido, não na esquizofrenia, mas está perdido já na sua vida cotidiana, não é? E aí há todos esses mal-entendidos que prejudicam a todos e tudo, exatamente por isso, por uma falta de esclarecimento, falta de atenção, falta de busca
aí de uma orientação, de uma verificação, de um diagnóstico profissional, de uma intervenção profissional, às vezes na estruturação da família. Você falou no pai ali, coisa, é isso aí. Muitas vezes sem reestruturar a família, sem recompor a família sociologicamente, não socialmente, mas sociologicamente, as mediações, as relações, os tecimentos, praticamente fica impossível retirar, seja da droga, seja da esquizofrenia. E fazendo isso também se faz a prevenção, não ocorre. Quer dizer, a coisa está aí mesmo no núcleo da família. Primeiro a infância, depois a adolescência. Aí é que é o grande ponto a trabalhar.